Vamos lá. Pronto. Bom dia. Estamos começando mais uma reunião do Grupo de Estudos em Direito e Contabilidade, o GDEC. Hoje falando de um assunto bastante quente, né? E nós tínhamos mais ou menos previsto isso na nossa primeira reunião, quando a gente falou que nós teríamos uma pauta definida do ano, mas que coisas aconteceriam e nós mudaríamos. Já na segunda reunião a gente já mudou o tema, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, de uma certa maneira, ou pelo menos a mim, surpreendeu com uma decisão no início de fevereiro, com relação à coisa julgada, mas eu não vou entrar em detalhes, nós temos aqui pessoas mais capacitadas para isso. E tem gerado muita discussão, especialmente com relação a qual é o reflexo disso. Primeiro, entender a decisão e depois como aplicar isso na contabilidade, porque se gerar que o potencial dessa decisão para gerar um passivo tributário é muito grande. Então, como que nós temos que tratar isso na contabilidade? Como a gente vai afetar o balanço patrimonial, resultado, quando que é isso? É o ano passado, é esse ano? Enfim, é essa a discussão que a gente vai ter aqui. E para falar com a gente hoje, nós temos como convidadas aqui a Pilar Coutinho. A Pilar Coutinho, ela é doutora e professora da PUC de Minas, colunista do Valor Econômico, minha colega lá do Valor Econômico. É um prazer tê-la aqui, Pilar, e espero que seja a primeira de muitas participações suas. Temos também a Thais, professora do INSPER, advogada, que já participou conosco aqui, também já é uma habitué, e a Luciana, que talvez entre daqui a pouquinho, mas de qualquer maneira, como eu comentei, a gente tem muitos estudiosos e profissionais da contabilidade aqui que vão nos ajudar a entender como tratar isso na segunda parte. Então, a gente começa com a Pilar e com a Thais explicando um pouco, né, dando a impressão dela sobre o que foi a decisão do STF, e aí depois a gente entra nas discussões mais práticas, vamos dizer assim, e de avaliação de risco. Bom, Pilar, é um prazer, como eu disse, tê-la aqui conosco, e a palavra é sua. Olá, Edson. Olá, Thaís, especialmente, que me convidaram, mas olá a todos. O prazer é meu, vai ser muito bom. Até depois quero prestar bastante atenção na perspectiva contábil, embora eu não saiba se eu vou conseguir desvendar a decisão, porque eu acho que a decisão deixou muitos espaços, mesmo que a gente não tenha o acórdão completo, né? Deixou muito espaço ainda para especulação. Eu acho que a ordem está maravilhosa, porque eu sou uma vida, então eu sempre fico pensando na vida. E quando aconteceu essa decisão, eu fui conversar com meu pai, que é professor de física. E eu contei para ele a história. Eu contei para ele a história. E ele, que tem, né, uma formação completamente distinta, ele ficou assim, isso é uma lambança, né? Porque aí eu virei para ele, para mim é uma lambança que tem fundamentos e a gente pode entender um pouco os motivos pelos quais, né, você chega a essa decisão, mas a maneira como a decisão foi tomada e as obscuridades e as omissões, ela acabam levando, sim, a uma lambança. E quando eu li a decisão e reli, depois fiquei pensando, gente, será que a gente jurista, a gente tributarista está exagerando? Eu me lembrei muito de um trecho, especialmente depois da manifestação de alguns juízes, de alguns dos ministros, eu me lembrei muito de um livro que não tem nada a ver com direito. E é um livro que ele fala muito do acaso e do tempo. E nesse livro, o autor comenta que quando a gente olha para trás um fenômeno, às vezes pode parecer muito óbvio que aquilo que ia acontecer. E ele está descrevendo justamente a situação do Pearl Harbor, por exemplo, que quando você pega todos os fatos que levaram, né, ao ataque, pode parecer que quem não previu era um bobo, um idiota, uma pessoa que não estava prestando atenção nos fatos. Mas é muito óbvio quando a gente olha em retrospecto
Ou poderia ser óbvio quando a gente olha em retrospecto. Quando as coisas estão acontecendo, quando o mundo está ocorrendo, quando você tem muitas variáveis envolvidas, as conclusões não são assim tão óbvias. E, portanto, a ideia da proteção da confiança, a ideia de segurança jurídica, ela não pode ser um olhar do passado sem entender onde o passado estava. Eu não posso dizer que um contribuinte, né, ele fez uma aposta se no momento em que aquilo ocorria, que no momento que ele tomava decisões, o ambiente era diferente do ambiente em que a gente está lidando hoje, né? Então, o passado pode parecer óbvio, mas quando a gente estava vivendo o passado, ele pode ser que ele não fosse assim tão óbvio. E nessa perspectiva, eu resolvi fazer uma linha do tempo para a gente lembrar a história toda que leva, né, ao julgamento, aos temas que a gente está comentando hoje. Então, no final dos anos 80, então olha o horizonte temporal que a gente está trabalhando. A gente tem a criação da contribuição social sobre o lucro líquido. E quando a gente tem a criação dessa contribuição, as primeiras teses, elas são até interessantes, né? Elas são teses que vão discutir a natureza jurídica da contribuição, vão dizer que, na verdade, ela era uma espécie de imposto de renda. E a gente tem, pelo judiciário, decisões, não foi uma, não foi duas, foram decisões reconhecendo tanto inconstitucionalidade formal quanto inconstitucionalidade material desse novo né, tributo ou não tributo à época, dessa nova contribuição. Tivemos coisas julgadas, tivemos um reconhecimento da coisa julgada. Luciana, você levantou a mão, É o slide não passou, o que que isso, aconteceu? é isso. Não está no modo apresentação. Agora passou. Agora está no modo apresentação, Pronto, link Não. desculpa. Porque eu imaginei que a gente estivesse perdendo aqui uma apresentação linda. Desculpa interromper. Não, perfeito, não tem problema nenhum. Então, a gente tem final dos anos 80, vem a década de 90, início da década de 90, e aos poucos o judiciário vai mudando de posição, a Receita começa a defender que essas coisas julgadas não poderiam ser aplicadas indefinidamente, justamente por ferir também a ideia de livre concorrência, de igualdade. Temos também mudanças na legislação original criando discussões da aplicabilidade dessa coisa julgada no tempo. Mas notem, a gente está saindo dos anos 90, por volta de, né, aliás, por volta não, em 2007 apenas, a gente tem um julgamento em controle abstrato pela constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, esses lapsos temporais, eles não são curtos. A gente está trabalhando aqui com lapsos de 10, 15, 20, 30 anos, não é? E aí chega em 2011 um parecer da Procuradoria que autoriza a cobrança no caso de precedente objetivo e definitivo do STF. Eu acho até muito engraçado o uso da expressão precedente objetivo e definitivo. Não tinha nem linguagem ainda para abranger o que haveria de acontecer com o Código de Processo Civil de 2015, em que a gente aproxima o nosso sistema judicial do common law. E com essa aproximação, a gente tem aí uma nova relevância de mecanismos de controle concentrado, talvez até dos mecanismos de controle abstrato também. Os tribunais superiores passam a ser muito mais relevantes do que já eram, dado esses novos mecanismos. E o Brasil, que é um país, né, de formação de civil law passa aí a ser fortemente influenciado pelo common law. E essa mudança de mentalidade que começa em 2015, sem dúvidas, ela ajuda a entender e compreender o que vai acontecer em 2023. Talvez eu tenha pulado. Não, não pulei nada. Em 2023, vem né, esses julgamentos em que se compreende, em relação, oriundo de um caso de contribuição social sobre o lucro líquido, que a DINS e teses definidas em repercussão geral têm a capacidade de interromper os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado. Será que se a DIN tivesse sido julgada em 95 teria sido assim?
Talvez se ela tivesse julgado em 2008, antes do Código de Processo Civil, será que teria tido a mesma compreensão, o mesmo entendimento? Será que se a gente estivesse trabalhando no Freud, desculpa, se a gente estivesse trabalhando com julgados em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, antes dessa mudança de entendimento e percepção, a gente teria chegado à mesma posição? Será que lá em 2007, quando o STF consolidou o seu entendimento abstrato pela constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido, se essas questões tivessem sido postas, a compreensão teria sido a mesma? Isso é importante para a gente se colocar na perspectiva do contribuinte. Em que medida que ele teria uma expectativa legítima que a coisa julgada viria a preponderar no tempo. Não vou discutir se é flexibilização, se não é flexibilização, mas se a coisa julgada dele permaneceria produzindo efeitos no tempo. E nessa perspectiva, a gente tem um clima pré-decisão. Eu coloquei pré-decisão, mas isso são décadas no final das contas, né? A gente está trabalhando com fluxo temporal longo, em que a gente teve julgamento sobre ação rescisória, em que você discutiu justamente em que medida que decisões do Supremo afetariam ou não, né, decisões anteriores, entendendo que não haveria situações de rescisão automática, né? Da mesma maneira, quando havia uma compreensão de que não caberia ação rescisória quando você tivesse um entendimento em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo, ou seja, preconizando aí ainda uma proteção da coisa julgada. Dentro desse clima, a gente vê aqui que existiam elementos na perspectiva de quem estava ali em 2007, 8, 9, 10, 11, 12, que legitimavam o entendimento em sentido de que a coisa julgada poderia prevalecer ou, ao menos, não seria automaticamente rescindida. A Procuradoria, ao longo do tempo, com várias argumentações, vários fundamentos jurídicos, ela começa a defender o seguinte: olha, quando a gente tem uma relação jurídica de trato continuado, havendo uma modificação no estado de fato ou de direito, no caso, havendo uma modificação no estado de direito pela mudança de interpretação pelo Poder Judiciário, eu teria algo a legitimar a não aplicação de uma coisa julgada pretérita. Ela deixaria de produzir efeitos no tempo. Então, essa é a posição que ela começa a comparar com situações de pensão alimentícia e assim sucessivamente. E ainda havia o argumento de que a manutenção da aplicação, da eficácia no tempo dessa coisa julgada em relação de trato jurídico continuado importaria em comprometer a igualdade e a livre concorrência. E de uma perspectiva prática, de fato, você ter uma pessoa jurídica que paga contribuição social sobre o lucro líquido e uma pessoa jurídica que não paga, né, em virtude de um trânsito em julgado que a primeira talvez não tivesse nem a oportunidade de obter, porque já passou a existir após esse posicionamento do STF, você cria uma distorção. Isso não significa aplicação automática da não eficácia do tempo da coisa julgada em discussão. E isso também não significa que a gente não tivesse a necessidade de uma posição do Supremo, uma posição consolidada, de a partir de quando a gente deveria deixar de aplicar, se é que deveria deixar de aplicar essa coisa julgada. Bom, veio a decisão, ela vamos dizer assim, é fruto desse processo histórico, mas não resolve esse processo histórico na medida em que ela se manifesta, né? O que a gente tem de acesso até agora é o seguinte: primeiro, né? Consolida-se a ideia de que o controle incidental não impacta automaticamente a coisa julgada, ok, ninguém tinha essa perspectiva. Segundo, que as decisões proferidas em
em ação direta ou em sede de repercussão geral e interromperiam automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado das referidas relações. E aí vem ressalvas que ainda não foram esclarecidas, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal. Além disso, os ministros se manifestaram que deveriam ser, portanto, aplicadas as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar. O que isso significa quando você coloca, de um lado, a perspectiva processual de que teria uma eficácia automática, né? Você teria uma interrupção automática dos efeitos da decisão transitada em julgado, quanto na perspectiva do direito material, você está dizendo que é necessário respeitar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ao mesmo tempo em que você tem essa perspectiva, olha, afeta automaticamente, respeita a limitação constitucional ao poder de tributar, você ainda tem a não modulação dos efeitos da decisão, não modulação que a gente pode entender que se aplicaria dentro da contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, do que a gente tem hoje da decisão, a gente sai com muitas perguntas. Algumas pessoas mais indignadas, outras menos indignadas, mas certamente com muitas perguntas. Uma primeira delas é a seguinte: como que a gente vai ao mesmo Pilar, tempo? só um minutinho. Sim. Pilar, não está passando de novo. Eita, E eu acho que essas perguntas que você vai deixar aí são importantíssimas para a gente entender aqui. tá aqui agora. Tá na tela para Ótimo. vocês. Eu vou Tá, manter no modo não apresentação. Eu não sei o que está tá. acontecendo, talvez aqui fique melhor. Então vamos lá para as questões. Como que ao mesmo tempo, em relação à STSLL, que a gente pensa, a decisão que reconheceu a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido é de 2007. Então, tem um lapso temporal razoável aí. Como que eu vou fazer isso automaticamente, ou seja, deveria ser a partir de 2007 e, ao mesmo tempo, respeitar a irretroatividade? Se há uma compreensão de que o STF adotou uma nova posição jurídica, ou, portanto, uma nova interpretação da própria lei em relação àquele contribuinte que havia a coisa julgada, retroagir essa interpretação a partir de hoje, já que é hoje que ele diz que automaticamente, feriria a irretroatividade? Além disso, eu tenho um contribuinte que tinha uma decisão do próprio Poder Judiciário dizendo que ele não deveria o tributo. E agora eu teria possibilidade de cobrança até 2007, deve ter alguma coisa aí em relação à prescrição, dizendo que poderia ser pago. Se ele não pagou, como vai ficar? Juros, multa, juros e correção monetária. Como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou calcular isso? Esse contribuinte não estava respaldado, pelo menos, numa presunção significativa de que ele estava agindo de acordo com uma decisão judicial? Sobre os demais tributos, o que essa não modulação indica em relação aos outros tributos? Em relação aos outros tributos, significa que também se aplica para trás ou essa decisão de agora só se aplica para o futuro? Portanto, automaticamente, a partir das decisões anteriores a esse julgado atual, de 2023, ou automaticamente a partir da decisão que reconheceu a constitucionalidade do tributo, né, em manifestação contrária a uma coisa julgada anterior. E como nesse cenário a gente vai conseguir respeitar a retroatividade e a anterioridade? Como você vai conseguir conciliar esses pontos? Eu, nessa minha apresentação, eu tentei ser mais provocativa do que resolutiva, mesmo porque o Edson falou comigo que havia discussões posteriores, mas me parece quase impossível conciliar a redação dos temas atual dentro dessas perspectivas que eu apresentei para vocês, né, seguindo a ideia de uma aplicação automática muito rígida, ferir as limitações constitucionais ao poder de tributar.
E a gente ainda tem um clima pós-decisão, né? Um clima pós-decisão que acaba afetando, mesmo que não escrita, a nossa perspectiva sobre o que vai acontecer, né? A gente tem ministros se manifestando, eu acho que de uma maneira totalmente desnecessária, dizendo que, né, a partir do momento que o Supremo diz que o tributo é devido, quem não pagou, provisionou, fez uma aposta. A Constituição também diz que a coisa julgada deve ser respeitada. O STF já havia se manifestado que precisava pelo menos de uma ação rescisória quando havia mudança ou de algum recurso, etc. Então, existiam motivos para as pessoas entenderem que não seria cabível a não aplicação de coisa julgada de maneira automática, ou que a não aplicação dos efeitos no tempo da coisa julgada demandaria mais do que uma decisão abstrata. Eu precisaria que aquele contribuinte tivesse certeza sobre esse ponto, né? Então, existe sim uma mudança de paradigma de como se aplica a eficácia do tempo das coisas julgadas em matéria tributária. E, portanto, eu não acho que quem não pagou ou não provisionou fez uma aposta indevida no tempo. Por outro lado, sai quase de imediato. Se eu fosse a favor de teoria conspiratória, eu ia até conspirar aqui com vocês. Mas sai quase de imediato programas especiais de regularização tributária, né, projetos de lei, dado ao fim da coisa julgada, né? Então, ao mesmo tempo, ó, vamos bater por um lado, mas nós vamos dar aqui uma oportunidade para vocês conseguirem a regularização. Não nego que a oportunidade de obter a regularização é sempre uma oportunidade feliz, mas dá uma sensação muito estranha quando, né, sai tão rápido uma decisão, sai uma decisão e tão logo depois você já tem um projeto de regularização. Bom, além do óbvio impacto na vida dos contribuintes, esse cenário todo ele mudou um pouco o olhar dos tributaristas sobre o STF, a gente tem essa impressão, né? Houve um impacto institucional da decisão, do olhar que se tem sobre o STF. Vamos ver se eventualmente, né, vamos ter no acórdão um desenho melhor dos impactos e como que a gente vai operacionalizar isso de uma maneira prática. Tenho eu a impressão que houve uma polarização nos debates tributários, que os ministros foram, de certa medida, contaminados com uma impaciência, né, de entrar no detalhe dos impactos das próprias decisões, e uma falta de clareza nas suas manifestações. Essa conversa é deliciosa, espero que a gente possa continuá-la no debate hoje. E para finalizar, se não der para fechar, vamos continuar essa conversa também por meio do LinkedIn. Agradeço a todos, estou ansiosa para ver opiniões e manifestações. Pilar, muito obrigado. Foi excelente essa linha do tempo, achei interessante. E nós temos uma regra aqui, que quando a gente cita alguma fonte bibliográfica, algum filme, alguma coisa, a gente tem que dizer qual é. E o que eu percebi é que o livro que você citou, eu acho que está na apresentação, mas foi a hora que não passou os Perfeito. slides. Então Eu você precisa. cito, eu cito com prazer. Eu sou uma propagandista desse autor. O livro chama O Andar do Bêbado, Como o Acaso Determina as Nossas Vidas. Não é um livro de autoajuda, tá, gente? Não tem nada a ver, na verdade, é ciência. E ele vai descrevendo várias situações em que a gente acha que a vida é previsível, mas na verdade ela é determinada por acaso. E aí vai para ciência, desenvolvimento científico, etc. Bom, eu acho que todo mestrando e doutorando tinha que ler esse livro, né? Bom, vamos dar sequência ainda na parte mais jurídica aqui, e com a colocação da Thaís. Thaís, então, a palavra é sua. Bom dia a todos. É difícil falar depois da Pilar. Vou primeiro agradecer a Edson, Eric, todo mundo, Luciana, Pilar, pela discussão aqui. É sempre um prazer estar no GDEC. Eu digo que a gente sai
da prática e como a Pilar, a gente sai um pouquinho da parte processual mais teórica e pensa como essas, né, decisões acabam refletindo o dia a dia. E acho que a Pilar deu um fecho assim, super interessante, porque ela disse: os ministros deixaram de avaliar aqui como essa decisão vai impactar, de fato, ficaram com um pouco até de preguiça de entender ali os reflexos. Isso fica aí a nossa missão de tentar entender quais vão ser esses reflexos. Eu também não quero ser repetitiva, eu preparei uma apresentação, eu também fui muito na linha da Pilar de tentar trazer um histórico, então eu vou, em alguns pontos, até passar um pouco mais rápido. Vocês estão vendo aqui ou não a minha apresentação? Então, né? Estão vendo? Para Eu mim ainda está vou, preto, mas pronto, apareceu, agora sim. em alguns pontos eu vou até passar um pouco mais rápido, porque eu acho que a Pilar já abordou. E eu fico muito feliz também, eu já tinha uma suspeita de que a gente concordava em alguns pontos com relação a validar um pouco essa decisão, né, do Supremo. Não parecer que foi uma coisa maluca que apareceu do nada, mas que existe um histórico legislativo, um histórico de mudança da sistemática processual que dava indícios de que essa decisão ia sair. A gente até participa de um grupo e outro dia eu vi que a gente começou a colocar um pouco a nossa opinião nesse sentido, e tem um clima de muita oposição, né, e talvez de pouca compreensão dessa decisão. Então, eu acho que trazer esse histórico, eu não vou querer ser repetitiva, mas eu vou trazer. Foi até interessante, porque acho que a gente vai se complementar, porque eu vou trazer um pouquinho outros dispositivos que nos fazem entender o que pretendia o Supremo com essa decisão e por que também ela é abusiva em alguma medida, né? Antes disso, eu queria passar aqui para vocês. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui no GDEC foi para falar sobre aquela discussão que tinha, que o Bracon tinha soltado algumas circulares sobre reconhecimento de ativo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao ICMS na base do PIS e da COFINS. E como aquela decisão, em repercussão geral, podia impactar empresas que ainda estavam em discussão, ou que já tinham trânsito em julgado, ou que ainda não tinham, ou que às vezes até tinham decisões negativas no seu processo específico. Naquele momento eu falei, bom, a pauta processual certamente entrou dentro da pauta da governança corporativa. E aqui a gente vai validar isso. A CVM acaba de soltar um comunicado dizendo que, acho que o Edson até colocou aqui no começo da apresentação, mas as empresas precisam reconhecer hoje os impactos dessa decisão do Supremo, essa decisão ainda mal compreendida, essa decisão que ainda não tem um acórdão publicado, mas eu, ali no escritório, acho que já recebi algumas cartas de circularização para dizer como essa decisão do Supremo tem impacto, vai ter que ser refletida na contabilidade das empresas. Então, aqui está o nosso desafio também, porque o processo sempre foi muito ou dentro da academia ou dentro dos processualistas, né? A gente tinha uma dificuldade até de como os advogados vão falar de processo para os clientes. E hoje a gente precisa falar com o investidor de processo, a gente precisa falar com todos os stakeholders sobre os impactos dessas decisões. Então, de fato, a gente tem uma mudança importante aí de paradigma, e eu falo que eu sou uma processualista que não gosta de processo, adoraria não ter contencioso, mas cada vez mais a gente está tendo que viver os impactos do processo, né, no nosso dia a dia. Como a Pilar fez esse histórico, eu acho que vou passar rapidamente, mas quando a gente entrava na faculdade, a única certeza que se tinha com relação ao direito, né, a gente discutia a parte contratual, discutia uma série de acasos, até puxando um pouco o gancho da bibliografia trazida, mas a única coisa certa que tínhamos era o trânsito em julgado, cláusula pétrea prevista na Constituição, e um direito inviolável ali previsto. Então, era tido como uma garantia individual dos cidadãos e das empresas também, de modo geral. A única forma da gente conseguir flexibilizar essa coisa julgada era por meio da ação rescisória, que é uma ação que tinha ali as suas previsões específicas e tinha também um prazo, não era qualquer tempo, né? Contado da decisão, da decisão transitada em julgado, aquela decisão poderia ser rescindida se fosse objeto de uma nova ação com o devido processo legal, com a ampla defesa, e desde que dentro do requisito do prazo ali de 2 anos. Naquele momento, a gente vivia assim, acho que a Pilar até trouxe isso, mas a gente vinha muito dentro da sistemática antiga do CPC,
que era uma da sistemática do civil law, onde os precedentes não tinham tanta relevância. Então, as decisões que eram dadas em controle difuso, que tinham efeitos para as partes daquele processo, tinham uma força extrema, e que tinha ali a sua previsão de eventualmente ser rescindido, mas com base nas previsões do CPC. Em 2015, a gente tem uma mudança super importante de paradigma, e que, na verdade, a relevância dessas alterações também foi por conta de um sistema confuso, incoerente, não sistematizado, um sistema que tinha muita disformidade nas decisões, né? A gente tinha, era quase que jogava para um lado, e aí sim o contribuinte vivia naquela aposta, como talvez o ministro tenha dito, dependendo da câmara de julgamento que caía o meu processo, eu tinha um tipo de julgamento. Então, realmente, a gente vivia um outro contexto, que em 2015 passa a ser um contexto modificado. A gente se aproxima do common law e, a partir daí, passa a ter inúmeros mecanismos, né, de recursos repetitivos, que até já tinham, a partir de 2006, os repetitivos e os casos de repercussão geral, mas muito mais como critérios de admissibilidade de recursos. Mas não existia uma determinação expressa para que o judiciário seguisse esses entendimentos. Isso acontece com a mudança de 2015, que a partir daí, sim, a gente começa a ter um efeito maior entre os julgados com o efeito erga omnes, que a gente chama, né, que são os efeitos julgados que têm efeito para todos, e aqueles que tinham sobre as partes específicas de um único processo. O CPC de 2015, embora traga todo esse cenário, né, de dar força aos precedentes, ele continua validando muito a coisa julgada. Não é que a coisa julgada acabou por conta disso e a decisão do Supremo não passa a valer. Ele continua tendo a mesma previsão no 505. Inclusive, ele foi até bastante melhorado quando a gente analisa, que ele fala, olha, não é só a decisão, mas é todo o arcabouço da decisão, a situação fática, tudo ali vai ser resguardado pela coisa julgada. E ela trata também do que a gente hoje, que acaba tendo impacto em matéria tributária, que são os casos, ele fala, a rescisória pode acontecer e um juiz pode decidir novamente sobre uma causa quando houver uma mudança de estado de fato de direito. Foi, inclusive, um argumento trazido pelo Supremo, quando diz que teve uma mudança de fato com a decisão que o Supremo dá na CSLL em 2007. Mas tem muita subjetividade nesse artigo. Aqui o CPC e o legislador poderiam ter sido até um pouco mais específicos em definir o que seria isso, quais seriam essas situações. Mas notem que aqui a gente não fala de uma aplicação automática, a gente continua dizendo que é preciso uma análise por um juiz de novo, ou seja, é o caso típico da ação rescisória para analisar essa decisão. Acho que travou aqui a apresentação, né? Vocês estão vendo a apresentação? Eu estou no slide 5. É isso? Agora está no 6. Acho que mudou. E aí que já falei um pouquinho disso da ação rescisória. Mas uma novidade que o CPC trouxe, e isso é bastante importante, e aí a gente começa a perceber esse indício, é quando ele trata da execução contra a fazenda pública. O que o CPC de 2015 falou? Olha, nesse caso, se no meio do caminho da execução sair uma decisão contrária para o Supremo, do Supremo Tribunal Federal, a gente pode alegar uma nulidade já na impugnação da execução. Por quê? Porque aqui a gente está num novo paradigma, onde as decisões não vão poder contrariar o Supremo Tribunal Federal. Depois ele diz, se essa decisão do Supremo sair depois do trânsito em julgado, aqui é o caso específico de ação rescisória, mas ele traz uma novidade, não é mais aquela rescisória contada de 2 anos da decisão, é uma rescisória que vai ser contada de 2 anos da nova decisão do Supremo. Então, ainda que o contribuinte tenha uma decisão de 5 anos, se saiu a decisão do Supremo, existe ainda mais um prazo de 2 anos para entrar com a rescisória. Por que é importante falar sobre isso? Porque a gente percebe que as decisões do Supremo posteriores vão ter força sobre a coisa julgada. Mas, ainda assim, elas precisam, para ser rescindidas, do mecanismo da rescisória. Em nenhum momento a rescisória parou de existir. E aqui, de novo, o CPC ele é bastante omisso nos casos que não tem execução, né, que seria o caso dos contribuintes da CSLL. Eles não estavam executando, eles estavam usando a decisão. E o CPC
não trata dessa temática. Levando o histórico que a Pilar já trouxe super bem ali das mudanças processuais, olhando para o tema 881 e 885, a gente percebe que em 92 tem uma decisão interpartes. Em 2006, a gente cria esse mecanismo do repetitivo e de repercussão geral. Em 2007, sai a decisão mudando o entendimento com relação à constitucionalidade da CSLL. Em 2011, a Pilar também já trouxe isso, vem o parecer da Procuradoria e começa essa discussão de relativizar a coisa julgada. Só em 2015 é que a gente começa a entender esse novo paradigma de força dos precedentes. Mas, como eu disse, ainda com manutenção da rescisória e ainda com previsão específica sobre as relações tributárias em como vão ser feitas a rescisão aí dessas relações de trato continuado. É importante a gente entender isso, e aí acho que o tema todo mundo já conhece, porque o tema fala claramente, o tema que foi pacificado do Supremo, sobre irretroatividade dessas decisões. Mas por que a gente está voltando para 2007? E essa talvez seja a situação que mais causou indignação, porque para quem não olha esse histórico, parece que a decisão automaticamente volta para 2007. E aí, de novo, o tema não foi modulado, ou seja, esse risco de voltar ou não voltar, levando em conta todo esse histórico, todos os julgadores tiveram essa percepção, mas parece que tiveram um pouco de preguiça de entender todos esses reflexos. E, a partir daí, a possibilidade de rescisão, talvez até por essa construção do CPC, foi muito validada, então a gente teve aí um placar de 11-0, mas quando bateu na questão da modulação, a gente teve uma divisão. E aí, por isso, a esperança também de agora os embargos poder rever melhor esse cenário aí da modulação dos efeitos. Mas pensando um pouco no histórico do que a gente tem daqui para frente com relação a esse cenário, né? Um contribuinte que eventualmente tenha uma decisão favorável em 2004, se em 2017 ele tem uma decisão em repercussão geral, essa decisão nova do Supremo, isso é o que diz o tema, só vai poder valer 90 dias depois ou no exercício seguinte, dependendo do tipo de tributo. Isso é o que parece estar descrito no tema que foi pacificado. A gente ainda não tem um acórdão, mas se não houver modulação, é isso que vai acontecer. A questão é que, na CSL, a gente teve um impacto bastante diferente. Por que isso? E aqui é importante, o passado fica garantido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele fala claramente isso, porque a gente tem a retroatividade. Então, em 2017, quando tem a decisão, 90 dias a partir dali, a gente teria a nova cobrança. No caso da CSLL, é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente voltou não para 2023, que foi quando teve essa decisão, mas para 2007. Por quê? Porque a decisão de inconstitucionalidade aconteceu em 2007. A pergunta que a gente faz aqui é: que outros casos vão acontecer isso? Inúmeros, e a gente sequer consegue mensurar. A gente talvez esteja falando até de casos estaduais, municipais, que não estão nem no radar ainda em discussão. Provavelmente, essa temática vai mudar daqui para frente, porque hoje a gente não tem mais casos que não são julgados em repercussão geral, mas no passado isso acontecia muito. Então, por isso que, no caso da CSL especificamente, a gente volta lá para 2007. Mas a questão é, o Supremo Tribunal Federal demorou para analisar essa questão 16 anos. Desde 2007, os contribuintes disseram, a gente paga ou não paga? E o Supremo levou 16 anos para analisar. E dentro desse contexto, todas essas mudanças de paradigmas que a Pilar bem trouxe, eu complementei um pouco aqui. Então, assim, muita coisa mudou no meio do caminho, inclusive a nossa percepção sobre os efeitos dos entendimentos posteriores do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, dizer que é uma aposta ou é uma nova interpretação dessa sistemática? De novo, eu vou deixar perguntas aqui. A gente teve uma mudança importante de paradigma em 2015 que não pode ser deixada de lado. Agora, dizer que desde 2007 o contribuinte aposta, talvez seja um pouco de quase falta de percepção de toda essa realidade processual e dessas alterações significativas.
A Pilar comentou aqui no começo que teve que atualizar a aula dela sobre trânsito em julgado. Desde 2015, a gente tem feito isso assim, quase que todo ano, porque saem decisões que mudam completamente o entendimento da sistemática processual, até o entendimento material em matéria tributária, e que a gente tem que reaplicar, porque o Supremo deu um novo entendimento. Mas isso não acontecia antigamente, a gente trabalhava com jurisprudência, né? Então, e o que a gente faz também, uma outra pergunta, com a previsão da rescisória, que ainda está lá no CPC. Ela não foi modificada. Então, a gente vai ter que discutir a legalidade dessa rescisória que está ali, ou ela parou de valer, porque o Supremo, por conta dessa decisão, simplesmente colocou ela para debaixo do tapete. Com relação às respostas do Legislativo, acho que a Pilar trouxe já o primeiro, a gente tem o primeiro programa, que é um pouco estranho, que vem também numa linha junto com alguns programas de maior arrecadação, litígio zero e outras questões trazidas pelo governo. Então, parece uma resposta muito rápida a uma decisão que ainda não tem nenhum acórdão publicado. Mas um outro projeto que é bastante relevante é o projeto 589, que altera o Código de Processo Civil. Mas é importante lembrar que ele fala exatamente dos artigos que eu trouxe aqui sobre a rescisória. E ele não modifica esses artigos. Ele inclui um parágrafo para dizer, olha, nenhuma decisão do Supremo vai alterar, modificar ou relativizar a compreensão da coisa julgada ou a utilização da ação rescisória. Ele só valida isso. Em nenhum momento ele muda a redação. Ele só diz, olha, nem o Supremo vai poder mudar esse dispositivo. Então, talvez a gente tenha um conflito aqui da decisão do Supremo com o próprio CPC, que hoje está vigente e que não foi analisado, não tem nenhuma DC, nenhuma ADIM para tratar da inconstitucionalidade desses dispositivos. E aí, para terminar com dúvidas ou conclusões, para não ser repetitivo, eu acho que, na minha percepção, e aí a gente coloca isso para debate também, mas acho que essa decisão do Supremo consolida, sim, esse nosso novo paradigma que começa a acontecer pós-2015. Mas de 2015 para 2023, a gente tem um caminho de compreensão. E pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal dá uma resposta sobre esse cenário. A gente não tinha tido nenhuma resposta. Muito pelo contrário, a gente tem muitas decisões do STF e do STJ anteriores, dando a força que a gente já conhecia para a coisa julgada. E nunca relativizando, com exceção dos casos da rescisória. Então, assim, acho que, inclusive eu tenho dito isso que há bastante, né, que esse julgamento era tão aguardado porque ele nos daria a real compreensão do CPC de 2015, que até então era essa coisa híbrida. Até eu não me lembro quem, mas alguém que dizia que era o nosso sistema tupiniquim, né, que não era um common law nem um civil law, a gente estava ali no meio de uma coisa que não dava para entender. E talvez agora a gente tenha compreensão. O impacto e a necessidade de se modular essa decisão é, assim, importantíssima. Ela é o caso clássico de modulação. Se a gente lê o CPC ou a própria lei de ADIM e de ADC, quando fala de caso de modulação, ela diz casos em que a segurança jurídica precisa ser mantida. Esse é um caso clássico. A gente tem, se for olhar o caso da CSL, um gap de 16 anos. Se for olhar o CPC de 2023, são 7 anos, 8 anos para a gente compreender. Se for olhar os impactos que essa decisão pode dar em matéria federal, estadual e municipal, a gente não consegue nem medir. Acho que o Edson publicou um artigo ontem, né, dizendo a gente vai precisar olhar cada caso, cada peculiaridade, o que tem prescrição, o que já tem auto de infração lavrado, para entender, de fato, quais são os reflexos dessa decisão em cada contribuinte. Então, não modular isso, e eu digo até que os impactos são muito maiores, talvez, do que a tese do século, que teve a modulação, olhando para o outro lado, e a gente vai ter que ter esse olhar. Assim, infelizmente, eles já fizeram essa análise antes dos embargos, mas eu acho que vai ter muita força, muito peso para rever essa decisão, um placar que está 6-5 e que pode ter, talvez, é o que a gente espera, alguma mudança de entendimento nesse sentido. Acho que era isso, tentei não ser repetitiva, desculpe se passei alguns pontos de novo e a gente volta para debater depois. Obrigada. Imagina, Thaís, foi ótimo, muito obrigado. O Ivo e a Raquel colocaram no chat dúvidas sobre a multa e juros,
né? A multa de ofício, multa de mora, se a gente falar em denúncia espontânea. E aí esse é um ponto que está em aberto ainda, né? Eu ouvi uma das advogadas de um dos casos que foi o leading case, e esse é um ponto que será levado em embargos de declaração, né? Porque não, como é que fica? Né? Eu vou ter que pagar a aposta que eu fiz, se eu perco, né? Eu tenho que pagar multa por causa disso, né? Então é um assunto ainda em aberto. Mas vamos ouvir agora a Luciana, então, para falar das questões de reconhecimento contábil, né? Nós temos já como a Thaís trouxe, o ofício circular da CVM, e tem também não lembro se chama circular, ou como é que é o enunciado, o comunicado, sei lá, do IBRACON, mas a gente tem também do IBRACON a respeito do assunto. E aí, Luciana, como é que a gente trata Bom isso dia. na Bom contabilidade? dia, Edson. Bom dia, pessoal. Acho que se a confusão no mundo jurídico é grande, imagina como é que está o pessoal da contabilidade, né? Acho que se os ministros soubessem que a contabilidade funciona a cada 3 meses de novo, você precisa fazer, na verdade, todo dia você precisa fazer julgamento, mas a cada 3 meses você precisa dar satisfação para o seu stakeholder. Eles deveriam ter falado assim para os contadores, vocês que sofram, né? Porque eu ouvi bastante aqui os termos de preguiça de entender os reflexos, e acredito que a Pilar e a Thaís, que fizeram exposições brilhantes, estavam falando dos reflexos jurídicos, mas se eles tivessem conversado assim, com o Eric, com o nosso mais novo e mais antigo contador da turma aqui, que é o Edson, teriam entendido que os reflexos contábeis precisavam ser entendidos também. Eu não faria uma apresentação com o PowerPoint, para não ser chata, mas resolvi aqui rapidão apresentar uma laminazinha. Então, vou pedir licença para vocês. Não sei se vocês já estão me enxergando aqui. Já estão? Ótimo, Já. agora está em módulo apresentação. Então, eu resolvi fazer uma piada aqui, botar a cara do malandro dando risada da gente, para a gente se lembrar da tese fixada e, ao mesmo tempo, olhar aqui um pouco a notícia que saiu logo no dia seguinte, né? As empresas projetam perdas bilionárias. Que empresas que projetam isso? Todas elas tinham ação de contribuição social sobre o lucro? Todas elas estavam sem pagar contribuição social sobre o lucro esse tempo todo? Não, né? Claro que não. Acho que isso tem mais a ver com o reflexo que a Thaís mencionou, que a gente ainda não consegue saber qual vai ser. Quais são as decisões, as outras decisões que deveriam estar sendo impactadas por essa decisão. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem. E a gente está tendo que trabalhar, nesse momento, com uma análise com base na tese fixada, né, que foi proposta pelo ministro, sem a gente saber ainda o inteiro teor da decisão, porque a decisão ainda não está publicada. Então, a gente tem a dúvida dos embargos de declaração que sequer foram apresentados, foram postos lá. A gente ainda não tem certeza, e todos nós temos esperança, de que haja modulação de efeitos, porque em várias outras situações a modulação de efeitos veio sob a justificativa do relevante interesse social, que, na verdade, era para não haver uma perda de arrecadação muito relevante, né, prejuízo ao erário, mas o interesse social é isso, é a segurança jurídica. Nada pode ser mais relevante do que a própria segurança jurídica, né, que é também um fundamento da modulação. Então, não teria um caso mais clássico, e apesar de eu não ser nem um pouco processualista, do que esse para haver uma modulação de efeitos bem feita, com critérios, né? As datas que marcam os eventos que podem ser afetados e criar algum tipo de obrigação para as empresas, elas não estão claras.
Então, é difícil entender e, para a contabilidade, é importante a gente saber. Isso daí também geraria efeitos para a gente reconhecer direitos? Né? Será que sim? Aí a gente olha a notícia do STF e a nota da PGFN, e dali a gente consegue extrair outras informações, diferentes das informações que a gente extraiu do próprio julgamento. Então, o que vale? Né? Quando a gente lê a notícia do STF, ele fala, olha, não se cobra nada para trás, somente para frente, após a decisão do STF de 2007. Então, nada para trás, mas nós estamos em 2023. Então, para trás é como se a gente tivesse parado no tempo, como disse a Pilar, que eu já comprei o livro, enquanto ela falava que já entrei lá na Amazon, vou dizer para todo mundo que o livro acho que custa R$35, compre. E isso me fez lembrar do Jason. Falei assim, e para trás é esse que não morre? O que não é para trás, né? 2007 é um ano que já passou faz muito tempo. Minha filha Júlia, que vai fazer vestibular, tinha 1 ano. Então, como é que fica? A gente vai buscar relações tributárias continuadas numa doutrina formada para falar de pensão alimentícia? Será que é a mesma coisa que a gente está falando? Tem uma série de dúvidas, eu acho, que precisam ser colocadas, e eu estou fazendo essas dúvidas, estou tentando colocar essas dúvidas, esquecendo que eu também sou advogada, pensando num contador lendo essa decisão, né? Pensando em quem tem que aplicar a decisão no seu balanço. Lembrando que esse é o segundo evento subsequente com efeito em resultado desse ano. Eu fiz uma pesquisa longa, e com base em vários trabalhos publicados da FEF, PECAF e vários congressos, raríssimos os eventos subsequentes que dão efeito em resultado na prática. Tem na norma, mas na prática são raríssimos. E esse é o segundo que está aparecendo esse ano. Ele é um exemplo clássico, né? Lá no CPC 24. Logo, a gente está falando do balanço de 2022. Então, o fato de ser um evento subsequente que pode gerar efeitos em resultados não significa dizer que vai gerar efeitos em resultados. Significa dizer que a gente precisa analisar se existe alguma obrigação presente agora e se existe alguma informação relevante que a gente precise dar em nota de evento subsequente. Muito bem. Então, para a gente saber analisar isso, a gente precisa saber, a gente tem obrigação presente agora? Bom, eu tenho um caso da contribuição social sobre o lucro. Eu tenho outros casos que eu acho que se enquadram nessa decisão. A análise das duas coisas é igual? Ou a análise da contribuição social sobre o lucro tem um nível de incerteza menor do que a análise de um outro tributo, de uma outra tese de IPI, por exemplo, que possa estar na mesma situação? Em qualquer cenário, eu vou retroagir 5 anos ou eu vou retroagir 5 anos contado de que data? Eu preciso esperar que a Receita Federal me autue para aquelas situações que eu já tenho a decisão transitada e julgado, para que aquilo se torne uma obrigação presente? Então, tem uma série de perguntas que, porque enquanto não fui autuada, não tem ninguém me exigindo nada, não é exigível. Então, eu preciso esperar ou eu não preciso esperar, porque eu tenho a minha decisão, afinal de contas, que transitou em julgado e que ainda está lá, rígida no sistema. Eu consulto, ela existe, está lá. Então, eu preciso esperar ou a autuação ou alguma outra ação por parte do meu credor, o erário, para entender que aquela obrigação voltou a existir, que o Jason apareceu novamente. Então, essas são, acho que, algumas dúvidas que nós temos. Se a gente estiver na situação de eu ter sido autuada para evitar a decadência, acredito eu que o cinza é mais clarinho, né? Eu tenho lá as autuações, eu estou me defendendo delas, então eu tenho uma obrigação com a exigibilidade suspensa, e aí eu tenho que ver se aquele caso se encaixa ou não se encaixa na minha decisão. Mas as outras situações são situações que vamos combinar, são situações muito difíceis da gente avaliar, né? Para entender exatamente como é que vai ficar. E aí, trazendo aqui algumas interações que eu acho que são importantes, a gente vai pensar em contabilidade. Contabilidade para quê? Né? Para que a gente usa contabilidade, afinal de contas? A gente usa contabilidade para dar informação para o stakeholder. E para que o stakeholder usa a informação contábil? Para tomar decisão.
vai tomar decisão se compra ou se vende a ação, se fica com ela, se aguarda os dividendos. E eu imagino que o investidor que passou o ano inteiro tomando decisões sobre aguardar, ficar com uma determinada ação, conhecendo o resultado trimestral dela, estava esperando agora que aquele resultado se confirmasse, né? E não que surgisse um passivo do nada e diz respeito a períodos muito passados. Então, acho que a primeira coisa importante aqui a olhar é a expectativa ou os efeitos no pagamento dos dividendos, seja desse ano, seja de qualquer ano, a incerteza que isso está gerando em relação aos pagamentos de dividendos. Mas não é só isso, a gente já ouviu em outras oportunidades as pessoas mais afeitas ao M&A falando que isso está agora refletindo nos cálculos de earn-out também, né? Porque se a gente vai ter que reconhecer um passivo para frente ou para trás, não sei como é que a gente fala, isso significa dizer que isso vai ser refletido nas cláusulas de negociação de preço contingente e que isso já está sendo calculado nas cláusulas que já existiam. Então, essa é um outro ponto relevante. Uma coisa que fica... Ai, perdão, gente. Uma outra coisa que eu acho que fica relevante aqui para a gente é pensar no fato da nossa contabilidade ser um meio de prova, fazer informação que é acessada publicamente, pensando aqui nas companhias abertas, claro. E aí você vai lá e vai registrar um passivo, uma obrigação presente relativa a um tributo, uma obrigação que você tinha sua própria decisão, mas que você agora está entendendo que ela não vale mais. Enfim, você vai acabar lembrando o seu credor de que aquela obrigação existe. Obviamente, isso não tem nada a ver com as normas contábeis, mas certamente, na vida pragmática, é um ponto também que gera desconforto para quem precisa aplicar essas normas. E aí, pensando nas etapas que a gente tem para reconhecer um passivo ou um ativo, né, pelo CPC 25, só queria lembrar que a gente tem que primeiro decidir se tem um reconhecimento, depois a gente tem a etapa da mensuração e, por fim, a gente tem a etapa da divulgação. Entre haver ou não haver um reconhecimento agora, uma obrigação presente agora, no balanço de 2022, sem a decisão publicada, é possível? Minha visão, Luciana, é possível em alguns casos, por um valor que eventualmente não seja o valor definitivo, mas é a melhor estimativa daquele momento. Então, acredito eu que o próprio dono da ação tenha que fazer essa avaliação em relação a períodos de 2007 a 2022, e talvez isso tenha gradações diferentes em função da estratégia processual que vai ser adotada nos embargos. Mas não é fácil fazer esse reconhecimento agora, principalmente para quem está falando de outros tributos. Então, eu tenho uma obrigação presente com incerteza apenas quanto ao prazo ou ao valor de desembolso. Se for isso, eu talvez consiga reconhecer alguma coisa. Agora, se eu tiver uma obrigação possível, resultado de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um evento futuro, incerto e que não está 100% sob o controle da entidade. Ou seja, eu acho que eu posso vir a ser afetada por uma decisão que ainda não está publicada, num processo que eu não tenho nenhuma gestão, não sou parte, e que eu ainda não conheço a íntegra dele. Logo, talvez eu tenha uma obrigação no futuro, mas eu, hoje em dia, ainda não tenho certeza se tenho ou não. Acho que essa talvez venha a ser a situação mais provável da maioria das companhias, né? E quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar se a saída de caixa é possível ou se a saída de caixa é remota, para saber se eu preciso fazer uma divulgação. E aí, fazer a divulgação, acho que é onde a gente entra com o ponto mais relevante, que é entender, eu já vou tirar aqui a minha apresentação, que é entender quais são as informações relevantes para o meu stakeholder poder tomar a decisão. De longe, isso, nesse momento, eu acho que é o que mais contribui
do ponto de vista contábil para uma boa demonstração financeira. É a gente conseguir colocar as bases da decisão que a gente tomou para fazer o balanço. Isso para aquelas empresas, obviamente, que ainda estão com os balanços de 2022 abertos. Para quem já fechou o balanço, não tem nada disso, só vai ter que analisar isso em março. Uma coisa importante é pensar nos fatos novos. Então, se hoje eu vou entender que eu não tenho o que provisionar, porque eu ainda não tenho uma obrigação presente, tenho uma possível obrigação no futuro, o ideal, na minha opinião, é que a gente já pense quais são os eventos no futuro que poderão mudar essa avaliação, para que a gente seja consistente o tempo todo. A gente está falando de uma questão de tempo aqui e de incerteza. Ser consistente é a melhor maneira, na minha visão, da gente se proteger contra um questionamento, seja do investidor, seja do regulador. Porque sendo consistente e sendo transparente nas informações que são de fato relevantes para o entendimento de quem está lendo aquela informação, é o jeito da gente falar, olha, é a minha melhor estimativa. E esse julgamento é um julgamento subjetivo mesmo, é uma estimativa crítica, é o subjetivismo responsável, né, cunhado aí pelos nossos queridos professores mestres. Eu tenho o direito de fazer o meu julgamento como um administrador diligente. Né? Tá no meu direito, inclusive, errar nesse julgamento, desde que ele tenha sido diligente. Então, acho que o que eu queria colocar é mais importante do que afetar um balanço agora, e em março a gente pode descobrir, puxa, realmente eu já tinha uma obrigação. Mas para eu descobrir isso entre agora e março, eu preciso saber qual é o fato novo que vai me esclarecer. São os embargos? É a decisão dos embargos? É a possibilidade da modulação dos efeitos? É alguma nova manifestação de outra autoridade que vai me esclarecer? Eu acho que isso é o mais importante. O que a nossa leitura do ofício circular e do comunicado do IBRACON é que, dessa vez, já aprendendo as complexidades dos nossos processuais, que acho eles não entendem, obviamente, são todos contadores. Eu, que sou também advogada, também não entendo 100%. A Pilar e a Thaís falaram aqui várias coisas que eu não entendo, porque eu não trabalho com o processo. Mas, mesmo não entendendo os detalhes, todo mundo já entendeu que é complexo e que muitas coisas são difíceis de serem previstas, muitas consequências são difíceis de serem previstas. Então, a principal mensagem do ofício e do comunicado é: cada empresa deve analisar a sua situação. Para nós ficou claro que existe, na opinião do regulador, níveis, gradações de incerteza diferentes em função das situações. Então, acho que também é importante que a gente faça um exercício de não se acomode, não tenha a preguiça, que a gente acabou de falar aqui, não se acomode falando assim, então não vou provisionar nada, vou fazer uma nota básica e ponto final. Porque isso é o Jason, vai conviver com a gente por muito tempo, né? Não vai morrer. Então, é importante que a gente não se acomode e que a gente faça o nosso dever de casa bem feito, para que a gente depois não tenha nenhum tipo de questionamento quanto aos procedimentos que foram adotados nas nossas demonstrações financeiras. Não sei se ajudei, Edson, mas acho que era isso que eu queria comentar. Não, ajudou muito. A primeira ajuda que você trouxe, Luciana, foi provar, mais uma vez, que a contabilidade não é uma ciência exata. Que a contabilidade ela é tão ciência social aplicada quanto o direito, né? Mas, assim, um ponto só que eu queria tentar colocar aqui, só para dar minha opinião, e depois tem algumas questões que eu acho interessantes que sejam colocadas, que, assim, a Luciana mostrou muito bem, né, a questão, e a gente conhece, né, tanto os profissionais da contabilidade como os profissionais do direito que estão aqui participando, ou outros, eu imagino que conheçam a clássica classificação de provável, possível e remoto, né, o risco provável, possível e remoto. Risco remoto, ninguém faz nada, provável divulga e possível divulga, provável reconhece no balanço. Eu imagino, Luciana, que nesse caso, por mais confuso que seja, e não só a questão de entender a decisão do Supremo, qual é a amplitude disso, porque ele falou da contribuição social sobre o lucro, mas também já deixou claro que é para qualquer situação que se encontre
da mesma forma. Então, e também na parte contábil, eu já tenho a dívida ou não tenho? Mas eu imagino que, assim, pelo menos a CVM e o Ibracon não devem aceitar um remoto. Ou seja, não falar nada. Então, alguma nota explicativa, eu imagino que todas as empresas, pelo menos a nota explicativa. Algumas talvez até coloquem, façam efetivamente a provisão, depende do julgamento, depende do caso, depende da particularidade. Mas eu acho que nota explicativa não dá para não aceitar, não ter. Inclusive quem não tem nada. Inclusive, por exemplo, uma companhia aberta, mais nova, que tenha aberto o capital mais recentemente, ela vai dizer, olha, olhei aqui, eu não tenho nenhum caso tributário que se enquadre nisso. Por quê? Porque a situação ganhou tamanha notoriedade, né? Porque a gente vê as pessoas agora falando em coisa julgada. O que que é coisa julgada? Se, né, eu estava discutindo com a Nayana, que deve estar aí aqui ainda, deve estar assistindo aqui, se é flexibilização. Ah, não, o Supremo disse que não é flexibilização, é desconstituição da coisa julgada. Não sei o que que é pior, né? Se é você dizer flexibilizou ou se você dizer estou desconstituindo. O que que é pior para a segurança jurídica? Então, é assim, os investidores, os fornecedores, mesmo os trabalhadores naquelas empresas em que tem uma atuação mais efetiva, no caso de PLR e tudo mais, vão querer saber. E aí você pode dizer, não, não, fica tranquilo, eu não tenho nada. Ok, então vai ter que dizer que não teve nada, né? O que me parece uma nota explicativa vai ter em todas as empresas. Agora, como fazer essa nota explicativa realmente depende de caso a caso, tem que... O que a Luciana falou, não pode ter preguiça, né? Não pode mesmo, Edson. E assim, a nota explicativa agora é evento subsequente, no futuro será a nota explicativa de passivos contingentes. E eu acho que o mais importante, fazendo aqui uma crítica a essa nota, o CPC 25 traz lá as informações mínimas que precisam ter nessa nota. Claro que o CPC 25 não pensou nessa situação, é uma norma internacional. Então, até as informações mínimas que são obrigatórias pelo CPC 25 não necessariamente são cumpridas à risca pelas companhias, né? A gente sabe que tem o trabalho da professora Edilene, se eu não me engano, excelente, falando da aderência. Mas eu acho que esse caso específico a gente precisa evidenciar para o stakeholder, porque o mercado precifica imediatamente as coisas, né? Então, se a gente quiser ser estratégico, é bom se a gente tiver uma boa informação para dar, é bom que a gente dê, para que a gente não tome um pênalti junto com os demais, em função de um telefone sem fio. Então, acho que vale a pena a gente tentar trazer um advogado para a mesa do jurídico interno da empresa, para que ele ajude a fazer a redação de uma maneira que seja sintética, mas que seja clara e que traga as bases da decisão. Acho que isso é o mais importante. Qual foi a premissa que a companhia adotou para para fazer a avaliação dela, o julgamento dela? Luciana, eu já tenho as pessoas levantando a mão, já vou passar a palavra, mas assim, todas as discussões que eu tenho tido a respeito disso, das reuniões e tudo mais, e agora, vendo a Pilar, a Thaís e você falando, a Tatiana está aqui também, que já levantou várias questões, e tem uma no chat que é bastante relevante, e o que me parece é que o Supremo não vai dar conta de todas as questões, né? Então, eu não sei como é que a gente vai resolver isso depois, mas a situação, ela é tão inusitada, no meu ponto de vista, ela é tão diferente. E o que o ministro Barroso, com todo respeito, falou é uma grande bobagem, porque você não aposta com trânsito em julgado. Está no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, enfim, superado isso, o que eu quero dizer é o seguinte: o próprio CPC 24 de evento subsequente, eu não sei se aquele exemplo que está lá de que sai uma decisão judicial, eu não sei se vale para esse caso. Porque aqui eu tinha um trânsito em julgado, eu tinha uma decisão que não tinha mais recurso. Pelo menos é o que a gente imaginava. É o que até 31 de dezembro de 2022, é o que eu imaginava. E a Pilar, quando trouxe essa questão do tempo, é muito importante,
Porque, assim, como que eu tomei a decisão? Eu tomei a decisão com base nas informações que eu tinha e na sensação que eu tinha. A gente até podia, agora eu vou confessar, Thaís sabe disso, a gente já falou sobre o assunto. No mérito de que o Supremo decidiu, volta a cobrar, no mérito, eu acho que era meio cartas dadas. Agora, de que vale 15 anos para trás, não. Então, assim, mesmo o exemplo do CPC 24, eu tenho dúvida, né? Agora, né, professor Eliseu, vamos perguntar para o IASB o que eles acham. Eles vão falar assim, como assim? Coisa julgada que você volta atrás e pronto? E volta 15 anos? Eles vão responder o que eles responderam no IFRIC 23. Isso é problema do Brasil, a gente não entende, a gente não Não quer nem quero saber. nem saber, não quero nem saber. Mas vamos lá, deixa eu passar a palavra. A Thaís pediu a palavra aqui, embora eu fosse passar para ela mesmo. Pilar também, vocês têm preferência aqui, mas a Nereida também já levantou a mão. E Tatiana, eu queria discutir depois, também te coloco na lista, a questão dos julgados do CARF. O CARF já tem julgados reconhecendo a coisa julgada. Quer dizer, eu vou ter que autuar de novo? Eu posso autuar de novo? Enfim, mas vamos lá, Thaís. Eu queria complementar só o que a Luciana falou. Eu realmente me lembro da discussão que a gente teve com o ICMS na base do PIS e da COFINS. E essa dificuldade de compreensão do processo e dessas decisões do Supremo. Naquela época, a gente tinha uma decisão de mérito. E as auditorias todas, né, e aí o mercado de modo geral, dizendo, reconhece esse ativo que é isso reconhecido e representado aqui na contabilidade. Se a gente tiver essa mesma percepção agora, mas a gente está falando de passivo, isso é um risco tremendo. E o ofício da CVM me assusta, embora a Luciana tenha dado essa leitura, mas não é isso que eles estão dizendo, a gente precisa analisar cada caso. Eu me preocupo, Luciana, porque eu lembro até que a gente escreveu uma vez uma minuta, acho que foi na Brasca, e assim, colocando as inúmeras nuances relacionadas ao caso concreto e o que poderia acontecer para aquele contribuinte não reaver o ativo. Aqui é o contrário, mas assim, as nuances são imensas. Ou eu tenho um auto de infração lavrado, ou eu não tenho auto de infração lavrado. A Tatiana colocou a questão do IPI, que é a tese que todo mundo levanta e diz: vai dar problema com o IPI, mas o IPI se enquadra naquilo que o Supremo definiu como relação de trato continuado, ou a gente vai olhar o IPI como a incidência em cada operação? E eu não acho, como a Edson colocou, que o Supremo vai tratar disso. Os embargos vão vir. Talvez até o Supremo, eu até percebi em algumas outras decisões, né, que falam, não, então vamos entender onde se aplica, se vai aplicar para um caso especificamente, o que continua. Às vezes a Procuradoria tem dado notas para suprir essa falta de conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Mas acho que o risco aqui que a gente corre é exatamente esse, da falta de compreensão do processo. E por isso eu acho que a nossa missão aqui não vai ser trazer muitas respostas, mas de mostrar o imbróglio para dizer não é tão simples e a gente talvez crie mais contenciosos de novo. Porque a hora que o Supremo soltar ali os embargos, eu vou dizer não, no meu caso não se aplica, eu não tinha auto, no meu caso a execução estava suspensa há mais de 5 anos, no meu caso... São tantas situações que o que vai acontecer é que a gente vai levar mais alguns anos para o Supremo, talvez, ou o STJ, resolver o caso concreto. Então, eu acho que essa é a bandeira que a gente tem que levantar, porque entender processo nunca foi fácil. E agora, que a gente nem sabe qual é a sistemática que a gente vive, eu acho que a complexidade é um pouco maior. Era só essa... Thaís, você me fez pensar que é o seguinte, se a gente quiser fazer uma matriz de risco, eu vi até alguns escritórios já mandando figurinhas e tal, mas se a gente quiser fazer uma matriz de risco nesse caso, nós vamos ter que deixar outros ali, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, é muito específico. A menos que você faça a matriz de risco específica para aquela empresa. Você falar, ok, então nem esse caso específico pode ser. Agora, se você quiser fazer um modelo de matriz de risco geral, não dá, vai ter que ir em algumas pontas assim, outras situações. Exato. Né? É que eu falo, e é isso que tem me deixado sem dormir, Edson, porque eu já sou a virginiana que gosta dessa questão de análise de risco. Então, compreender o processo, que a gente tinha o mínimo de certeza... Thaís, a gente vai ter que ir para o gerúndio aqui. Vamos estar analisando, porque é um mundo de coisa que a gente ainda não sabe o que é horrível mesmo isso. Horrível e a falta de compreensão, né, Luciana? Eu acho que todo mundo quer resposta.
Eu até coloquei aqui, o Jornal Nacional, eu não sei se vocês viram, mas antes de ontem a pauta foi essa. Ficaram 15 minutos explicando a decisão do Supremo. Olha só. Então vejam, tá na pauta. Vamos lá, Pilar. Gente, é muito interessante a gente pensar que, na verdade, nós criamos um sistema de controle, né? Nós aproximamos do common law, mas talvez não tivesse uma maturidade institucional para a gente se aproximar do common law. Porque quando você toma decisões pelo Poder Judiciário que se aproximam de decisões legislativas, a extensão da sua decisão, a abrangência que você tem que ter na sua decisão tem que ser muito mais madura no que você está manifestando. Né? Uma coisa é resolver o problema, a treta do fulano e do Beltrano. Quando você começa a tomar decisões com esse impacto sistêmico, porque é um impacto sistêmico, em que você diz essa é a interpretação autorizada da lei para todos os casos similares, você precisa de um poder judiciário que começa a ir além da função que eles foram treinados para exercer de certa maneira, né? Você tem que começar a considerar variáveis que uma decisão judicial típica não resolve. Eu fui ler a decisão de 2007, eu achei assim, no julgado tal a gente já resolveu isso, no julgado Y a gente já resolveu isso. Eu pensei, cara, você está tomando uma decisão de ADIM, é controle abstrato, você não pode ficar nessa, não. Vai ter um monte de efeito com muito mais extensão. É claro que, né, nós não podemos esperar de um ministro supremo entrar no detalhe do pronunciamento contábil, das questões contábeis, na minúcia. Mas será que ele não tem que conversar com as pessoas, ouvir isso, em alguma medida direcionar essas coisas? Porque na verdade, está virando um fomentador de outros tipos de insegurança jurídica, né? E eu não sou fetichista da coisa julgada, não. Eu acho que essa decisão, ela tem, no aspecto material, ela tem sentido dentro de livre concorrência, igualdade, etc. As coisas mudam, etc. Mas que a superficialidade, como a gente tem lidado com temas complexos que afetam uma enormidade de situações, a gente no escritório fazendo um parecer jurídico não pode fazer desse jeito, é assim mais ou menos, a gente tem que tentar ter uma visão holística, mais ou menos, se isso, aquilo, se aquilo não sei onde, não sei o quê. Eu tenho uma impressão que a gente tem saído, até em decisões que os contribuintes ficam felizes, de certa maneira, órfãos, assim, de uma decisão em que você tem lastro, né? Em que você tem impacto. E eu acho que é uma questão estrutural, institucional, de que você pegou, inevitavelmente, pessoas que foram moldadas no modelo e elas estão trabalhando com mecanismos que não estão de acordo com aquele modelo. São muito mais sofisticados, muito mais complexos e muito mais abrangentes. Não sei, eu fico com essa impressão e não acho que acabou agora, não. Acho que ainda vamos ter outras surpresas infelizes. E tem outra coisa, sabe o que também falta? Chão de fábrica. Eu acho assim que quando você teve um chãozinho de fábrica na vida, né? Trabalhou mais perto das empresas, viu que empresário não é desalmado, né? Teve ali enxergando a complexidade que é gerir um negócio. Você não fala umas coisas, a Procuradoria também falou umas que eu falei assim, esse povo aí, desculpa, com todo respeito, mas teve gente que foi estudar para concurso e saiu do mundo. Porque se você, com todo respeito, acho que assim, quem passa é super admirável passar, é super difícil passar e por aí vai. Mas que falta assim, entender como é que é a vida real de tomada de decisão quando você está lidando com situações complexas. Falta, assim. Quando teve aquele caso do PIS da COFINS, de crédito, dos créditos, eu achava a mesma coisa. O povo não sabe como é que faz negócio. Se soubesse, não escrevia os como é que eles estão escrevendo, é isso. Eu queria comentar que eu adorei como é que é o Jason ressuscitando aí, não sei quantas vezes. Ô, Pilar, mas você trocou num ponto que eu até escrevi lá no nosso blog já a respeito.
se o judiciário não der uma olhada, e você colocou muito bem, para o chão de fábrica, e como é que os controles são feitos, e qual a repercussão disso para os vários stakeholders, você fica com uma decisão inexequível. Você fala, bom, tá bom, mas e agora eu faço o que com essa decisão? Né? Vai chegar momentos que você vai falar, bom, e agora? Né? E eu não sei não, se não vai ter várias repercussões desses temas, 881 e 885, que não vai chegar nesse ponto. Você fala, bom, e agora? Né? Nem a Fazenda vai saber o que fazer, muito menos o contribuinte. Mas vamos lá, Nereida. O que eu gostei da Pilar, que ela falou, eles não têm ideia da confusão que isso traz, né? E a gente está falando das empresas. Um caso aqui que a gente teve o cliente está revendo o contrato dele de M&A, o preço. Pois é. E outra coisa, honorários de êxito. E agora os nossos contratos vão ter que, de alguma forma, falar disso, né? Então, é só esses dois pontos, tá? Não, essa parte do M&A, Nereida, esse é um outro caso, eu não sei se eu cheguei a publicar já lá no Valor, mas eu tinha escrito. Porque, Não, eu assim, não vi. você respinga para a responsabilidade contratual. De Sim, quem é a responsabilidade dessa dívida? Ah, se não estava no contrato, é porque então é do comprador. Não estava no contrato, porque o comprador fez uma due diligence e concluiu que tinha o trânsito em julgado. Então, quer dizer, você vai entrar na cláusula rebus sic stantibus, então você fala, bom, se tudo se mantiver dessa forma, vale, senão não vale. Quer dizer, você está criando um contencioso civil aqui também. sim, não. Tanto que ele veio discutir como ia tributar e tal, a gente até falou, olha, vamos trazer os civilistas aqui, porque da mesma forma que a gente não sabe o que foi decidido, o teu contrato pode chegar em várias conclusões, né? E então é isso, a gente está discutindo só as empresas e pode ter impacto. Eu não sei Tem. se vocês viveram 99, o primeiro refis. As brigas que tiveram no escritório de advocacia com os clientes que desistiram de determinadas ações, né? E para mim aqui ninguém nunca pensou em colocar honorários, sabe, pagos, trânsito e julgado, recebeu, ninguém nunca pensou em devolver, né? E o que eu acho mais engraçado é que eu lembro dessa decisão do Pão de Açúcar, que todo mundo está falando do fato relevante. Eu estava na Price ainda, e eu lembro quando me contaram, eu não acreditei que pudesse acontecer, né? Que foi uma coisa bizarra, né? Mas, enfim, eu só estou colocando mais algumas pimentas. Eu acho que o problema é sistêmico, é isso e Nereida, parabéns por todas as palestras. Nereida, já que você já está levantando o passado aí, eu trabalhei na privatização de vários bancos públicos e vários deles tinham essa decisão transitada em julgado. E quando a privatização começou, ia começar, aí alguns ainda tinham um tempo de rescisória e a União entrou com a rescisória. Então, eu acho que essa é uma informação importante para a gente saber. Em alguns casos deu tempo, outros casos não deu tempo. Eu me lembro de, por obrigação, ter lido essas decisões, porque tinha que avaliar justamente o CPC 25. A conclusão naquele momento foi: transitou em julgado, a rescisória será um fato novo, a gente não sabe qual vai ser a razão. Para os que não tinham dado tempo da rescisória, não tinha obrigação nenhuma a ser avaliada, na nossa ideia naquele momento. E o mais engraçado, várias dessas decisões houve perda de prazo por parte Sim, da não, Procuradoria. sim, Né? exatamente. Aí eu fico pensando, cadê o nosso cassino, a nossa aposta, se a gente, desse lado, está há anos esperando uma decisão, se o agente público do outro lado perdeu prazo, na minha cabeça, desculpa o momento de desabafo aqui, estou no púlpito do Altas Horas, é inadmissível que a gente esteja numa discussão de 88 a 2023, gente. E ainda a culpa seja toda nossa, nós que apostamos. Nós, eu digo assim, os contribuintes, né? Porque a relação tributária não é relação, não é um monólogo. A gente está conversando o tempo todo com a outra parte, que é o nosso credor, ou o legislador, ou o julgador. Então,
Desculpa o desabafo, passei na frente do professor. Não, mas Eliseu. e o Edson falou uma coisa, está todo mundo falando. Eu tenho uma prima que é médica, você tem teu pai que é físico, e ela, e ela queria entender isso. Aí eu falei para ela: você fala para o teu paciente que ele está curado. Aí 20 anos depois você fala que não, aquilo que você falou não é verdade, é mais ou menos isso. Então, e é engraçado, todo mundo está perguntando isso, é um assunto meio que de corredor de todas as profissões, né? Ô, Neneida, mas na minha época de praxe eu também peguei. Bom, a gente estava junto lá nessa época, eu peguei também. Eu lembro que, assim, quem era indicado para a equipe do Pão de Açúcar adorava, porque era um trabalho a menos, né? Você só Sim, olhava o não imposto tinha de renda, contribuição social. você não tinha que olhar a provisão para contribuição social. A Gisele tinha levantado a mão. Gisele, você quer? Não sei se resolveu. Não, na verdade, assim, né? Eu como contadora aqui pensando, né, nas demonstrações financeiras e ouvindo o que vocês estão dizendo, né? E toda essa incerteza com relação a como preparar, né, as demonstrações financeiras aqui, né? O que se colocar em nota explicativa, né? Aí, na verdade, eu queria fazer um resumo do meu entendimento, até para ver se nós, contadores ali, estamos interpretando ali da forma correta e tomar a decisão correta, pensando na particularidade de cada empresa, né? Porque eu estou entendendo que é o seguinte, no que se refere a decisões que já foram transitadas em julgado, assim, né? A gente vai divulgar ali as situações caso elas existam, mas não se tem ali um direcionamento claro de qual vai ser os impactos dali para frente, né? E aí, a minha dúvida mora muito em questões relacionadas a tributos que a gente não está recolhendo por ter mandados de segurança. Em algumas situações pode até estar fazendo a provisão ali do principal ou não, né? Dependendo da situação. Mas você tem a multa e juros também, que em muitos casos essas decisões suspendem, né, a questão da multa e juros, né? E a gente, às vezes, né, até por um posicionamento mais conservador, né, enfim, está fazendo a provisão do principal. E a multijuros relacionada a isso, sabe? Eu fiquei com essas dúvidas, né, de até que ponto isso também é... Esses mandados de segurança, no fim, não vão valer para muita coisa ali, né, no... Se o trânsito em julgado não está valendo, né, quem dirá o mandado de segurança ali, né? Então... entendo eu que ali é realmente deixar clara ali a situação, né? O que ampara a nossa decisão, né? Por provisional ou não, cada um dos assuntos, e acompanhar os próximos capítulos, né? Não foge muito disso, correto? Correto, mas o professor Eliseu pode responder. Porque o professor Eliseu está aqui, todo mundo quer ouvir, né? Mas eu concordo com você, acho que não tem um julgamento, não tem o certo e errado exatamente, mas tem que ter um julgamento consistente ao longo do tempo. É o melhor que o contador consegue fazer de informação para o seu stakeholder. Não, mas ó, a Gisele já trouxe mais uma coluna para a nossa matriz de risco. Porque, assim, e a decisão que eu tenho agora, né? É que, assim, não, talvez seja ingenuidade minha, mas eu acho que, como a Thaís colocou, não deve ocorrer mais nada tão esquisito como isso. Por quê? Porque agora vai chegar em repercussão geral. Quer dizer, se chegar também, porque meu caso pode não chegar e depois de 2 anos chegar um de outro. Então, sei lá. Mas tá Por bom. isso que a gente é bem das ações que não vão chegar para o Supremo, porque o mesmo não acontece para os casos que são julgados pelo STJ. Então, mas aí vem um refis no meio, aí impede de chegar no Supremo, mas alguém que não desiste, não quer entrar no refis, não desiste, chega no Supremo 3 anos depois. Vai ser meio confuso. Pilar, Gente, só uma outra coisa. Você sabe que a metáfora da pensão alimentícia é totalmente maluca. A verdadeira cooperação é com o pedido de paternidade. Você foi lá, pediu a paternidade, o Supremo falou que você não era pai. Aí você ficou, não sou pai, maravilha, não paguei pensão, etc. E por aí vai. Aí, de repente, né, hoje tem o DNA, estou imaginando antigamente, vinha o exame de DNA e mudava isso. Eu podia cobrar retroativamente dessa pessoa que não era pai, né, a pensão? Aí tem sentido, mas a pensão alimentícia é uma comparação que me incomoda,
que me incomoda, porque não é a mesma coisa. Aliás, comparar a relação tributária com outras relações de outros campos é bem delicado e complexo, porque tem uma série de peculiaridades que torna, né, não é porque a gente é da área, não, né? Porque a gente não é porque a gente é da área, mas que tornam é uma relação com uma esfera de poder e dinâmica diferente. Não dá para você fazer esse tipo de comparação tão torta, não é? É claro que depois que descobre o DNA, que a pessoa é pai. Agora, retroativamente, quando você tinha uma decisão de acordo com os mecanismos que existiam na época, enfim, porque alguém voltou nesse assunto e eu não queria deixar passar batido. Muito bom. Rodil. Já que o Eric teve que sair um pouco mais cedo, quem vai jogar pimentinha hoje sou eu. Me preocupa nisso tudo, e não foi falado até agora, a visão do investidor estrangeiro que estava para fazer ou para decidir o investimento no Brasil. Só levantar a preocupação, não tenho resposta para isso. Eu posso até tentar convencê-lo de que está tudo bem, mas... Eliseu. Só comentar o seguinte, eu tenho só que subscrever integralmente na parte contábil aquilo que a Luciana e o Edson falaram. Jamais a contabilidade pode mostrar uma realidade tão clara quanto ela é. O que ela consegue procura, vamos dizer assim, retratar da maneira mais próxima possível. Mas o problema todo está nisso aí. Quer dizer, o que pareceu claro para mim é o seguinte: qual é a realidade? Ninguém consegue descrever. Então, só resta uma alternativa, a não ser no caso que alguém esteja realmente convicto aí, que deve tal contabilizar propriamente dito, mas a única saída é nota explicativa. E eu diria, essa nota explicativa aí tem que ser universal mesmo. O conceito de materialidade na contabilidade não é um conceito só quantitativo, é um conceito qualitativo daquilo que interessa aos usuários, no caso das obras internacionais, investidores e credores. Interessa saber que não tem o caso na empresa. Então, mesmo naquele caso que você não tem nenhum problema, você analisou, estudou, consultou, não vou falar nada porque não vou falar sobre uma coisa que eu não tenho. Deve sim, é a mesma coisa que risco sacado, como tem gente hoje fazendo. Eu não tenho risco sacado. Bom, vou dizer uma nota explicativa de que eu não tenho? Sim, isso é importante, porque como teve empresas que tinham e não evidenciaram, é importante, realmente uma informação necessária. Então, neste caso, o grosso realmente das soluções se centra, pelo que eu entendi até agora, apenas nas notas explicativas. As possibilidades de reconhecimento contábil são bem restritas para 22. Inclusive considerando a história do evento subsequente que o Edson também reportou. Então, só para dizer o seguinte, tudo que foi comentado nessa parte contábil aí, eu subscrevo integralmente e não consigo ver nada mais plausível do que isso. Luciana, podemos encerrar a reunião, né? Tá no mudo. Você nem precisava ter feito faculdade, ó. O diploma veio agora com esse reconhecimento. O professor subscreveu. Melhor do que isso não tem, Edson. Pensar que a gente estuda contabilidade desde sempre juntos. Não ganhei o dia, ganhei o ano de 2023. Isso não é possível. Bom, alguém tem mais alguma colocação? Eu acho que tem vários outros fatores que a gente teria que ir colocando aqui, mas agora eu também não sei se daria para a gente aprofundar ainda nessa reunião. Mas vamos lá, Luciano. Não, a dúvida que... Primeiro, bom dia a todos. A dúvida que eu fico sobre o novo cenário é, em caso de decisão individual de uma única empresa, desculpa meu pobre termo jurídico, se ela tem um ganho de transitar no julgado, se contabilmente eu posso reconhecer isso como um ativo. Eu lembro que o Ibracon, no ano passado, soltou uma norma exigindo que as empresas reconhecessem como ativo, deixar de ser ativo contingente e reconhecessem como ativo
os direitos de crédito decorrentes do CMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Isso foi até tema de debate entre auditores e contadores, exigindo que fosse ressalvada o balanço, as demonstrações financeiras das empresas que não reconhecessem, em 2021, se eu não me engano, os créditos referentes às decisões proferidas pelo STF sobre o ICMS na base do PIS e COFINS. Então, a dúvida, tanto como contador como auditor, qual seria o tratamento dado no caso de uma decisão de uma tributária polêmica que fosse dada a uma instituição em particular, sabendo que o tema possa ser polêmico. Por exemplo, o caso do ISS na base do PIS e COFINS, temos aí o PIS e COFINS sobre a própria base, né? Como é que a gente trataria isso contabilmente? Eu sou contador também, gente, mas é difícil até ter uma resposta formada até pelo professor Eliseu. É uma resposta aí sobre o assunto. Pilar e Thaís, o que vocês diriam para os autores da demanda que tem uma decisão transitada em julgado? É um ativo ou não é um ativo? Eu acho que, considerando a sistemática, Edson, e a Pilar, acho que a gente falou bastante aqui, eu acho que sim, porque a ideia do Código de Processo Civil é essa, de validar um precedente que traz ali regras sobre interpretação, sobre a fundamentação que vai ser aplicada, e a partir daí você aplica no caso concreto. Não necessariamente todo mundo teria que ir para uma ação judicial. A ideia sempre foi essa. Mas a gente tem esse sistema maluco, que tudo precisa ser dito assim, ipsis literis, sob pena de não estar abarcado na fundamentação da decisão. Então, eu acho que o posicionamento da Procuradoria não vai ser de reconhecer esses ativos se não houver decisões transitadas em julgados no mesmo sentido. Acho isso. Mas sou favorável a que se reconheça, porque eu acho que se a gente começa a dar força para a decisão do Supremo, tanto no sentido de reconhecer passivo, também vai ter que ser do outro lado. Aquele entendimento vai ter que valer para todo mundo, inclusive para quem tem ou não tem o trânsito em julgado. Enquanto você estava falando, eu me lembrei, Luciano, de quem tem o ICMS na base do PIS da COFINS e teve decisão transitada em julgado antes da decisão final que modulou. Tem várias empresas que aconteceram. Então, empresas que estavam se valendo do período todo e tinham o trânsito em julgado no bolso, que era uma cláusula pétrea, e estavam lá resguardadas. Veio a decisão do Supremo e modulou. Como é que fica esse ativo dessas empresas? Eu acho que é um outro ponto para a gente pensar, porque a Procuradoria está falando dos passivos. Ninguém está falando desse ativo que talvez possa ser também afetado, né? E eu acho que deve ser, por conta dessa decisão, se assim continuar e não for modulada, eu acho que esses ativos também vão ser afetados. Nota explicativa em cima do ativo reconhecido continuadamente enquanto existir, com certeza. Daqui a pouco não precisa mais publicar as demonstrações primárias, só as notas explicativas. É isso, professor Eliseu, porque eu imagino já o analista descontando esse ativo instantâneo. Vai saber, vou descontar isso aí, né? Nem sabe, né, Lu? Eu acho difícil um analista saber disso. Um credor talvez saiba, mas um analista acho difícil. Mas eu Pilar, acho que eu queria te ouvir. Depois você fala, Nereida, desculpa. Eu ia brincar só que demonstrações financeiras agora vai ser mais Word do que Excel, né? Eu estou de acordo com a Thaís. Eu acho que não tem muito outro caminho para seguir sobre esse ponto, não. Quando a gente está vivendo na incerteza, você tem que criar uma classificação mais próximo possível do que você tem e depois explicar por que é o mais próximo possível e não perfeito. Não vejo outro caminho. Acho que era esse o ponto, não é, Edson? Isso. Então, uma prestadora de serviço que conseguiu excluir o ISS da base de PIS e COFINS e tem trânsito em julgado, espera. Espera porque o Supremo vai ver. Eu quero pedir autorização para a Nereida para usar essa expressão que ela usou aí, mais Word do que Excel. Posso usar com citação? Mas, é sua, professor. Imagina. O senhor não tem que pedir licença para nada. Sensacional.
A Thaís queria Eu queria só complementar. complementar que eu acho que o ponto que a Pilar trouxe de assim, não temos maturidade para entender esse sistema novo, que o Supremo agora. Eu achei isso incrível, Pilar. Acho que me faltava a palavra exata para dizer. Eu sabia que a gente não estava preparado, mas acho que a maturidade é a palavra certa mesmo, porque a gente não tem maturidade para compreender. E com isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, que vai ser o grande balizador de tudo isso, porque ele é o que vai levantar a bandeira do precedente, também não conhece. E não conhece tantos mecanismos que a gente pode usar para dizer, olha, aqui não vai aplicar essa matéria, aqui vai, e deixar tudo bem delimitado, né? Nos Estados Unidos isso funciona bem, a gente valida e vai embora. Aqui não, a gente vai, essa nossa cultura litigiosa vai sempre questionar um pontinho ou outro, né? Então é bem complexo. Muito bom, muito bom. Acho que saímos com muito mais dúvidas. Mas se ninguém tem mais nada para falar, eu queria encerrar trazendo uma decisão do STJ de 2004 que eu sempre lembro nesses casos. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Ué? Será que é isso aqui? Eu até grifei aqui a parte. Olha o que um ministro do STJ falou na época, né? Nas praias de turismo pelo mundo afora existe um brinquedo que uma enorme boia cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da boia. Aí ele vem aqui. O STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha, né? É o famoso voto banana boat aqui. E é o que a gente está vendo. Né? Agora não o STJ, agora o STF resolveu tirar o STJ e falar, não, agora deixa que eu piloto a lancha, porque eu quero derrubar as pessoas. É isso, né? E eu recomendo até a leitura desse voto, porque tem outras coisas interessantes em cima também, quando ele vai falando. Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui de novo. Pilar, primeira vez, espero que volte sempre agora. Thaís, Luciana, e vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos passos dessa discussão. Um abraço a todos. Fala, Edson, Luciana. antes de terminar, posso fazer um convite aqui à turma que tá ligada? Pensei aqui da gente colecionar algumas dúvidas que possam ir surgindo sobre esse tema. Talvez nesse chat mesmo, se for possível, a gente vai recebendo aqui. Eu me proponho a coletar e a organizar para a gente fazer um novo GDEC. Estou dando ideia do GDEC, não é Excelente. meu, mas... Não, claro que é seu também, imagina. Excelente ideia. Você tinha escrito isso aqui, eu deixei passar. E então, o se a gente chat pudesse ele fazer fica isso, aberto, né? Fica Mesmo aberto, com a dá para continuar reunião, escrevendo. mesmo com a reunião encerrada, o chat fica aberto no Teams. Então é uma excelente ideia. Colocar as dúvidas ali, já tem algumas, né? Colocar outras, e aí a gente já vai preparando um segundo round. Quem sabe quando sair a decisão dos embargos, né? Se é que vai ser rápida. Mas boa ideia, Luciana. Isso aí. Vamos aproveitar o chat que fica aberto para mandar as dúvidas. E a Luciana vai consolidar, como ela já se propôs. Então tá bom, pessoal. Então, boa tarde para todos e até o mês de março. Parabéns. Um abraço a todos. Parabéns. Obrigada.